a Ana, o Davi, a Gabi, o Henrique, o João, outro João, o João Vitor, a Maria Eduarda Esteca, Mariana, Murilo, Nicole e Pedrão. Todos vocês sejam bem-vindos, tá bom? Todos vocês sejam bem-vindos. A aula está sendo gravada agora e a gente vai começar a discutir a respeito do exercício 3 da aula 15 e 16 da frente A, que foi a aula dessa semana. E qualquer outra dúvida que vocês tiverem nas aulas que já passaram ou nas próximas, vocês podem falar. Bom, então temos aqui... Ok, aqui. Então, o que ele disse aqui nessa questão 3? Ó? Quantos são os pares? Então, essa matéria que a gente está vendo aqui é exatamente a ideia da fatoração. A continuação daquelas ideias que nós estávamos tendo já em sala de aula. Então, quando você tem que A que multiplica B que multiplica C, a mesma coisa de AB mais AC. Então, tem a forma desenvolvida e a forma fatorada. É isso aqui que nós estamos vendo agora. Forma desenvolvida e forma fatorada. Mas aqui nessa número 3, vale o seguinte, ó, letra A. Quantos pares de U e V de números reais existe tais que, quando você multiplicar U vezes V, dá 1. Sempre que você multiplicar U vezes V, dá 1. Lembrando que se para uma multiplicação dar o valor de 1, ela tem que ser uma multiplicação, né, de duas frações, ou seja, de dois números uns, certo? Ou também tem que ser uma multiplicação de duas frações idênticas. Ou seja, que a parte superior e a parte inferior seja a mesma. Ou seja, que U sobre V seja idêntico. Tá? Que 1 dividido para V seja igual a U. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que os dois valores correspondentes sempre dê 1. Então, a resposta foi o seguinte: existem infinitos pares. Por que existem infinitos pares? Porque tem como você encontrar diversos tipos de números que, se você multiplicar um pelo outro, dá o valor de 1. Tá certo? Se eles são diferentes, tudo bem. Mas se eles são iguais, também. Ou seja, que vai dar o valor de 1. Sempre esses valores que você multiplicar, exemplo, você pode multiplicar o U pode ser 1 sobre 10, certo? 1 sobre 10. E o V pode ser 10. Compreendeu a ideia? Então, se você tem o mesmo número embaixo, ou seja, 1 sobre 10, não é o mesmo número, mas entenda assim, a fração 1 sobre 10 multiplicado por 10, quando você multiplica ela, vai ficar 10 sobre 10, que vai dar 1. Então, se você fizer outro, 2 sobre 5, e tiver 5 sobre 2, também dá 1. Olha aí, então são infinitos números, por isso que ele fala, ó, um dos exemplos seria multiplicar o número 5, aí ele coloca aqui, ó. Um dos exemplos para dar 1 seria multiplicar o número 5 pelo número 0,2, que dá 1, tá certo? Você também poderia pegar o número 5 e multiplicar por 1 sobre 5. Ah, professor, 1 sobre 5? Claro, porque 1 sobre 5 é 0,2. Entendeu? Entendi. Então, se eu multiplicar 5 por 1 sobre 5, que é 0,2, vai dar 1. Então, aí dá para você fazer infinitos números com isso daí. É por isso que a resposta letra A é infinitos. Tá bom? Tá. Ok. Outra pergunta. Professor, Tá, vai, Pedro. Pode falar. na questão 1 das aulas 21 e 22. Questão 1. Vou botar aqui. Aula 21 e 22. Vamos lá. Aqui, o conhecimento dessa aula aqui era percentual. Foi uma das primeiras aulas que o professor disponibilizou para vocês, porque como nós estávamos no Ângulo Box, que é uma plataforma do Ângulo, o Silvestre, inclusive a direção, também pediu para que a gente encaminhasse as aulas que estivessem ali. Mas sempre o professor vai fazer esse vídeo aqui, tipo chat, ou também o professor acaba fazendo com vocês também um vídeo de resoluções, tá bom? Então, essa foi, eu acho que a primeira aula que o professor encaminhou para vocês. A questão número 1 era bem tranquila. Sim, era tranquila. Não era não? Era bem tranquila. É a questão número 1 da 21 e 22 mesmo, né? Isso. Ok. Então, no meio da madrugada, Joãozinho acordou com uma festinha
de gatos dos vizinhos do seu quintal. Após uma rápida contagem, ele verificou que havia mais de 12 gatos, menos que 30, e exatamente 90% deles eram pardos. Aí, já mais tranquilo, ele conseguiu dormir de novo. É só professor de matemática mesmo. Quantos gatos pardos havia no seu quintal? Então aqui é um problema de percentual, tá certo? Quando ele pergunta aqui, ó, deixa o professor riscar aqui, ó, quantos gatos pardos havia no quintal? Então isso aqui é a parte sobre o todo. Então eu tenho o pedaço sobre o todo. Isso é percentual. Ah, o que é 5%? É 5 de 100. Então aqui é a mesma ideia. Como a gente está falando sobre percentual, ele quer 90%, ou seja, 90% é o quê? 90 de 100. Então a parte sobre o todo. Aí ele colocou aqui, sendo P o número de gatos pardos e G o número de gatos totais, ou seja, o número total de gatos, então você tem 90 sobre 100, ou seja, 9 sobre 10. Uma das frações, ou seja, uma das relações que a gente tem 90% é 9 sobre 10 ou 18 sobre 20. Mas também para manter a mesma proporção, você pode ter 27 sobre 30. Então, observe aqui. Observe uma coisa interessante que ele colocou aqui. Todas essas frações aqui que a gente tem aqui, ó, a partir daqui, elas são proporcionais. Deixa eu aumentar um pouquinho para quem está no celular e conseguir ver. Só um minutinho aqui. Ó, para quem está no celular conseguir ver. Então, todas essas frações aqui são proporcionais. Professor, de onde surgiu esse 90%? Ele falou que 90% deles era pardo. Então, 90 de 100 é a mesma coisa de 9 sobre 10. E também é a mesma coisa que 18 sobre 20. E proporcionalmente também é a mesma coisa que 27 sobre 30. É essa a ideia que a gente tem aqui. Tá bom? Deixa eu só mudar aqui. Só um minutinho. Vou precisar disso aqui depois. Ok. Aqui. Ok. Então, voltando aqui o que o professor estava mostrando para vocês. 27 sobre 30. Então, o que é 27 sobre 30? 27 sobre 30 é a mesma proporção que 3 sobre 10. Como o número de gatos que estava entre 12 e 30, concluímos então que a fração é quanto? E a fração é 18 sobre 20. Portanto, havia 18 gatos pardos de um total de 20 gatos. Ok? Ó, de novo, calma aí. Professor, como assim? Como assim 12 em relação a 30? Porque o número estava entre 12 e 30. Menor do que 30 e maior do que 12. A única fração que deu menor do que 30 e maior do que 12 é a fração que está entre 18 e Porque não 20. pode ser igual a 30, né? Isso, não pode ser igual a 30, porque está entre. A palavra entre quer dizer que é menor do que 30 e maior do que 12. E professor, por que eu não posso usar o 9 sobre 10? Por que não? Porque o 10 é o total de gatos, então está menos que 12. Por que eu não posso usar o 30? Porque 30 está igual a 30, ou seja, tem que ser menor do que 30. Entendi. Fechou? Entendeu? É essa a ideia. A ideia, então, estava na proporção. Então, você tem ao todo 20 gatos e 18 deles são pardos. Ô, Beleza? professor, Pode perguntar. como você não, tipo, não passou a correção, faz ela agora dos exercícios desse capítulo. Pode ser sim. Beleza, nós estamos na 1, né? Então vamos para a questão 2 e o professor vai fazer para vocês as resoluções. Então essa aqui foi a número 4? Não. Número 1? Né? Vamos então aqui para número 2. Número 2 é tranquilo, né? Tudo de boa? Número 2? Aham. Né? Então 20% mais 30%, bem simples, dá 50%. Né? Então, o número 2 está bem tranquilo. A raiz do valor, ou seja, a raiz você vai transformar ela. Oi?
Explica da raiz. A da raiz, explico sim. Aqui é a B, ó. Questão B ali em cima. 20% de 30%. Isso aqui é a conta da Dilma, né? 30% de 30%. Mas, ó, brincadeiras à parte, 20% de 30% é só multiplicar 20 vezes 30. Certo? Então, quando você multiplica 20 vezes 30, 2 vezes 3 é 6, né? E aí você vai ter 10 mil aqui embaixo. Então, você vai ter 600 sobre 10 mil, que é 6 sobre 100, ou 6%. Então, aqui é 20% de 30%. Tá? Como se você fizesse 2 vezes 3 aqui, ó. É 6. Porque está tudo dividindo para 100, então cancela os dois zeros. Então, é bem simples também essa aqui. 12% ao quadrado. É a mesma coisa. Multiplicar 12 vezes 12. Dá 144 sobre 10 mil, 1,44%. E a raiz quadrada. Como que é a raiz? A raiz você tem que abrir ela. Tá vendo que o número é 64? Esse número 64 você vai abrir ele, ó. 64 sobre 100. Então a raiz de 64 eu tenho, que é 8, e a raiz de 100 eu também tenho, que é 10. Então a raiz de 64% é 80%. Ué, professor, como assim? A raiz de 64% é 80%. Então observe assim, quando você tem números iguais a esse daqui, todos esses números em relação a percentual são relações decimais, certo? Então, quando os números são menores do que 100%, é um decimal entre 0 e 1. Como assim, professor? O 50% pode ser colocado... Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Não tem, não. O 50% pode ser colocado como sendo 0,5, que é dividir 50 por 100. Quando você tira a raiz desses números, eles aumentam. Quando você multiplica esses números, eles diminuem. Então, olha que interessante. Quando você tira a raiz do número 0,25, ele aumenta. Ele vai para 0,5, tá? Professor, Então, pode falar. o João Pedro Funk tá querendo entrar na sala. Aceita ele. Não vi nenhum chamado aqui. Só para ele tentar ir de novo. E o João Marcelo pediu para avisar que a internet dele tá muito ruim. Muito ruim. Ei, fala para ele entrar aí. Não aparece, ó. Tô mostrando aqui a tela para vocês, que sempre que aparece, a gente clica aqui em autorizar, né? Fala para ele clicar lá de novo. Ok, vamos voltar aqui então. Então, o último aqui, a letra E, é raiz de 144%. Olha aqui, interessante, ó. 64% estava entre... Era 0,64. Então, divide aí. 64% dá 0,64. Agora, o 144% está entre 1 e 2, ou seja, é maior do que 1. Então, é maior do que 100%. Se o valor é Onde tá? maior do... Pode falar. Onde tá esse vídeo aí que você tá falando? Você achou o exercício? Na página... Não, eu tô aqui, né, pai? Mas tu tá falando menor que um é 100, eu tô o quê? Então tá, deixa o professor abrir o calculation aqui. Vamos explicar essa com laranjas. Aqui, calma aí. Ó, você não tem 64%? Então você tem 64 dividido para 100. 64 dividido para 100 não é 0,64 aqui, ó? 0,64? Sim. Então 0,64 é um número que está entre 0 e 1, certo? Aham. Sempre que você tira a raiz desses números, ele aumenta. Sabe quanto que é a raiz de 0,64? É 0,80. E sempre que você tira a raiz de números maiores do que 1, ele diminui. Sabe quanto que é a raiz de 4? É o número 2, porque 2 vezes 2 é 4. Agora, se o número está entre 0 e 1, ele aumenta. Então, é essa proporção que o professor está falando agora. O próximo número que você tem aqui é o número 144, ó, 144, dividido... Só um minutinho aqui que eu fiz uma cagada. 144 dividido por 100. 144 dividido por 100 dá 1,44. Ninguém entrou ainda. Ok. Então dá 1,44.
Quando você faz isso, esse número 1,44, ele é maior do que 1, certo? Uhum. Então, todos os números maiores do que 1, a raiz dele é menor. Opa, como assim, professor? Ó, valores entre 0 e 1, quando você tira a raiz dele, ele aumenta. Valores entre, ou seja, de 1 maior do que 1, quando você tira a raiz quadrada dele, ele diminui. Então, a raiz de 9 é 3, ó, o valor 3, 3 vezes 3 é 9, beleza. Mas a raiz de 0,64 é 0,8, ou seja, 0,80. Então, a raiz de 64 centavos é 80 centavos. Vamos colocar assim em forma de dinheiro só para a gente pensar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, quando você tem 144%, ou seja, 144 dividido para 100, você achou 1,44. E 1,44 é o que, professor? 1,44 é 12. 12 vezes 12. Ou 1,2 vezes 1,2. Como o valor é 1,2, eu tenho que transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100 e dar 100%. Ou se não, você faz nessa forma aqui, que é a forma de fração. 144 dividido para 100, que é 144%, eu tenho então 12 sobre 10. Tá? Então 12 sobre 10 é a mesma coisa 120 sobre 100, ou seja, 120%. Ok? Entendeu a proporção aqui, a ideia do 64% e a ideia do 144%? Uhum. Tá? Então, ó, esse de baixo aqui, que é o 64%, esse de baixo aqui, a raiz dele aumenta, ó, vai para 8, vai para 80%. Esse daqui de cima, que é 144%, a raiz dele diminui, ó, vai para 120%. Beleza? Então é isso que o professor estava falando, que aumentava e diminuía. Vamos para a nossa próxima. Questão de número 3. Questão de número 3 aqui. Vira a sua página aí. Página 172. Então, na questão de número 3 é bem simplesinha, essa aqui é bem legal de fazer. Ele diz o seguinte: em um recipiente contendo 2 litros de água foram adicionados 3 litros de refresco, composto de 30% de concentrado de fruta e 70% de água. Determine a porcentagem de concentrado na mistura final. Então aqui é bem simples, é só questão de percentual mesmo. Como os 3 litros de refresco continha 30% de fruta e 70% de água, então a gente fez aqui, ó. Tem 2 litros de água. Quanto mais de água vai ter, professor? 70% de 3. 70% de 3 litros aqui. Então deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, ó. 70% de 3 litros, certo? Então 70% de 3 litros, professor, mas não está 70, dá 0,7, certo? Mas foi só feito 70 dividido para 100, que é 0,7, isso todo mundo já sabe. Somando isso, você tem de água na mistura, de água, 4,1 litros. E litros de concentrado, quanto tem? 30% de 3, que é 0,9 litros, ou seja, 900 ml, certo? Aí a pergunta é o seguinte: determine a porcentagem de concentrado na mistura final. Então, quanto de concentrado tem na mistura final? Então, total sobre o concentrado, ou seja, a parte sobre o todo. Se a parte é o 0,9 de concentrado que a gente acabou de achar aqui, e o todo é a quantidade total que você tem, ou seja, os litros de água mais o concentrado, ou seja, você tem ao todo 5 litros na mistura. Então a jarra, digamos que é uma jarra grande aí, coube 5 litros ao todo. Então você tem aí 0,9 de concentrado dividido para 5. Isso você vai chegar a 18, 0,18, e multiplicando por 100 vai dar 18%. Bem tranquilo? De boa? Uhum. Tá? Belezinha. Qualquer coisa pode dar um alô aí, abre o microfone, fala aí alguma coisa, tá bom? Essa daqui é legal. Essa aqui eu resolvi ontem com a outra turma do cursinho. Em um grupo de 40 pessoas, 30% delas são do sexo feminino. Então a pergunta é: quantas devem ser inseridas nesse grupo de modo que a porcentagem delas aumente para 80%? Então, ó, 40 pessoas, 30% são do sexo feminino. Então, você já sabe aqui que do sexo feminino é 3 vezes 4 é 12, então você tem 12 que são do sexo feminino. Ok?
quantas mulheres a gente tem que colocar nesse grupo a mais, ou seja, eu vou aumentar para que a proporção de meninas, ou seja, a proporção delas, seja de 80%. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Então, já achamos que 12 mulheres é 30% de 40, certo? Então, tem 12 mulheres e tem 28 homens. O total de homens a gente não vai mexer, tá? Vai permanecer igual. O que a gente vai fazer é apenas aumentar o número de mulheres para que o total de mulheres nesse grupo fique com 80%. Então, observe. Se 28 homens corresponde a 20% do total, então quantas mulheres vai ter para ter os 80%? Então, é essa a ideia que a gente tem. Se 28% é... Então, você pode colocar assim, podia colocar uma regra de 3 simples. 28 equivale a 20, x equivale a 100%. E aí você faz um X-Men e multiplica cruzado. Ou se não, faz dessa forma aqui, que também é bem tranquila. Ó, o total de 100% de mulheres, o total de 100% de pessoas corresponde a 5 vezes 28, ou seja, que vai dar exatamente 140 pessoas. Por que 5 vezes 28, professor? Porque 20% é 1/5 de 100%, certo? Então, se você multiplicar por 5 o 20 aqui, ó, vai dar 100, e logo você tem que multiplicar por 5 também o 28. Então, deu um total de 140 pessoas. Como nós temos, inicialmente, havia 40 pessoas, certo? Inicialmente havia 40 pessoas na sala de aula, ou nesse grupo, deve ser inseridas exatamente 100 mulheres para que o percentual delas seja de 80%. Que? Tranquilo? Por que vezes 5, 28? Porque 20 vezes 5 é 100%, e a gente está caçando 100%. A gente quer achar o 100%. Para achar o 100%, 20 vezes 5 dá 100%. Então, como é uma proporção, é um X-Men aqui, multiplicação cruzada, você vai ter que fazer também 5 vezes 28. Certo? Então, eu fiz 20 vezes 5, 100%. Podia colocar x aqui debaixo do 28, também daria certo. Ó. Coloca um x aqui, vai fazer ó, x vezes esse, 100 vezes esse, e multiplica e divide depois. Multiplica cruzado e divide depois. Ou senão, você faz pela proporção. Se 20 vezes 5 é 100%, 28 vezes 5 vai ser quanto? Ah, vai ser 140. Como já tinha 40 mulheres lá dentro Já tinha 40 pessoas ao todo dentro do recipiente, ou seja, dentro da sala desse grupo, vai ter que ser inserido mais 100 pessoas para que o total de mulheres seja 80%. 100 mulheres, no caso, né? Beleza? Ok. Qualquer coisa pode falar aí, chamar, tá bom? Vamos para a nossa letra B. Ok. Ó, quantos homens devem ser retirados desse grupo de modo que a porcentagem de mulheres passe para 80%? Agora a conta é o inverso. A gente acrescentou pessoas para que o percentual de mulheres fosse 80%, certo? Agora a gente vai retirar pessoas, ou seja, quantos homens devem ser retirados. Quem falou para mim que o João estava querendo entrar? Era o João que estava querendo entrar? Não, né? Não aparece aqui não. Já entrei, beleza. Ok. Então, ó, quantos homens devem ser retirados desse grupo para que a porcentagem de mulheres passe para 80%? Então, a gente não vai mexer no percentual de mulheres. Tem 12 mulheres e tem 28 homens. A gente vai retirar o número de homens, certo? Vamos retirar o número de homens. As 12 mulheres correspondem a 80%. A gente tem que entender isso. Então, 12 é 80%. E X, a gente vai encontrar o número de homens, certo? Então, fazendo essa conta rápida aqui, ó, se 12 é 80%, então eu vou ter que X, ou seja, o número de homens vai corresponder a 20%. Então, quanto que é 20%? É exatamente 3 homens. Professor, como que foi feito isso? Bem simples, ó. 80%, o que é 80% em relação a 100%? É 4 de 5, certo? 4 vezes 3 é 12. E 1 vezes 3 é 3, certo? Então eu tenho 3 homens.
Se era um total de 28 homens ao todo, então é só eu fazer a subtração. 28 homens menos 3 homens, eu vou ter que retirar 25 homens. Quando eu retirar exatamente 25 homens, eu vou ter 12 mulheres, correspondendo a 80%, e 3 homens, que o restante, correspondendo a 20%. Essa é bem tranquila, né? Essa é de boa mesmo. Na lagoa, tranquilão. Deu para entender? Saber? Deu? Oi? Deu? Beleza? Depois falem aí. Cadê o Henrique? Henrique, você tá aí, Henrique? Tô aqui sim. Opa, beleza. Ei, tá resolvendo aí também? Tava corrigindo. Tá, beleza, então. Então vamos lá. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e falar, tá bom? Então, de vocês aí. Então, essa aqui foi a nossa letra B. Vamos continuar aqui. Então, essa aqui foi bem tranquila. Deixa eu só verificar aqui alguma coisa. Se alguém quiser falar, pode falar, tá? Tem questão de número 5. Ah, a questão de número 5 é bem legal. A questão de número 5 a gente resolveu tem já umas 3 semanas, mais ou menos, não é igual a essa. Na parte de percentual, você tem o seguinte, ó, o valor total é o quê? O custo mais o lucro, certo? Então, o valor total de um produto, então, exemplo, se alguém de vocês tem loja de móveis, loja de roupa, alguma coisa assim, alguém de vocês é comerciante, você vai vender qualquer coisa, vai vender um automóvel. O automóvel é o seguinte, o preço de venda dele sempre é o custo mais lucro, tá certo? Se você for vender com prejuízo, aí tudo bem, você faz custo menos o lucro, mas não foi vendido com prejuízo. Ele disse aqui que foi vendido com lucro. Então a pergunta é a seguinte, ó, um comerciante adquiriu um artigo que custou 100 reais. Ele vende com um lucro de 60%. Então essa é bem simplesinho. Qual é a porcentagem do lucro em relação ao preço de venda? Então ele quer saber lucro em relação à venda. Então, L sobre V. É isso que a gente vai fazer aqui. O preço de venda é muito simples, né? O preço de venda a gente já sabe. O preço de venda é o quê? 60% de 100 é 160. Já sabemos. 60% de 100 mais 100, 160. Então, o preço de venda foi o quê? 160 reais. Isso aqui é facinho, tranquilo. E ele quer saber qual é a relação de lucro para venda. A relação de lucro para venda é só você pegar o lucro e dividir pelo valor de venda. Lucro sobre venda é o quê? 60 sobre 160. Você faz aqui na calculadora, igual está feito ali, tá? Então você divide aqui 60 dividido por 160, você obtém 0,375, ou seja, 37% e meio, ou seja, 37,5%. Tá? Então é esse valor aqui que você vai obter a relação do preço de venda, do lucro, em relação ao preço de venda. Tá bom? Bem de boa essas 5. Tem um outro modo também de se fazer, tá? Que eu prefiro esse anterior aqui porque é algo mais lógico, tá bom? Algo mais lógico. Mas tem outro modo de fazer que também ele vem aqui. Eu não entendi. Não entendeu? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Primeira coisa, o que ele quer saber na pergunta? Ele quer saber o lucro, certo? Ele quer saber aqui o lucro em relação ao preço de venda. É isso que ele quer saber. Quanto que é? Quanto que dá você dividir o lucro em relação ao preço de venda? É isso que ele está pedindo aqui. Para você saber quanto que é o lucro em relação ao preço de venda, o que você precisa fazer? Você precisa saber achar o preço de venda. Como ele vendeu o artigo com 60% de lucro, então, e o custo foi 100 reais, então 100 mais 60% vai dar 160 reais, certo? Então, 60% de 100 é 60. Então, é só você somar, ó, 100 mais 60, dá 160, é o preço total. Então, esse aqui é o total. O lucro foi de quanto? O lucro foi exatamente 60 reais. É isso que a gente aumentou aqui no valor do custo, que foi 100 reais. Se o lucro foi 60 reais, então como que é a conta que você vai fazer?
a relação entre o preço, o lucro e o preço de venda. Então, sempre que ele fala relação, é um sobre o outro. Então, lucro sobre o preço de venda, ou seja, lucro dividido pelo preço de venda. Se o preço de venda é 160 e o lucro é 60, então ficou o quê? 60 sobre 160. 60 sobre 160 é 0,375, ou seja, 0,375 milésimos. Se você multiplica isso por 100, você acha o percentual que ele está achando. Porque a pergunta foi qual o valor da porcentagem. Então dá 37,5%. Ok? Entendeu agora? Sim, sim. Beleza? Beleza? Pode ir falando aí, tá bom? Tem um segundo modo de fazer, que é bem simples também. Tá? Então aqui vale 1, tá? Ó, como se fosse 1 aqui, então vai ser 1C mais 0,6C dá 1,6C. E aqui em cima fica 0,6C. É a mesma ideia. Ó, 0,6 é a mesma coisa que 60%. Tá bom? É 0,6 que é a mesma coisa que 60 aqui também, ó. Então é a mesma ideia, não modifica nada, tá bom? Esse aqui é o segundo modo. E aí nós temos aqui a questão de número 6. Ela é bem legal, ela vai falar sobre o Enem, né? Claro, né? E aí é o seguinte. Em dezembro de 2008, a crise mundial, uma das empresas foi obrigada a demitir em massa 60% dos empregados. Então aqui temos nossa primeira informação importante aqui. Como alguns meses depois as posições melhoraram muito, os diretores decidiram reabrir as vagas para que a empresa voltasse a ter o número de empregados que tinha logo antes da crise. Para isso, na ocasião, o número de empregados deveria ser aumentado em... Olha que interessante, cuidado. Porque muitas vezes as pessoas marcariam 60%. Ah, então, se eu demitir 60%, eu vou marcar 60%. Mas presta atenção no que acontece com a porcentagem. Sempre que você está falando sobre porcentagem, você tem que prestar atenção no seguinte. Qualquer empresa que tenha, que vale ou tem, vamos colocar em número de ações. Se você tem uma ação que vale R$ 20 e você perdeu 50% dela, olha aí, ó, você perdeu 50% dela, ela vai para R$ 10. Então ela valia 20, perdeu 50%, vai para 10. Se você quiser chegar aos R$ 20 novamente, você vai ter que aumentar não 50%, mas você vai ter que aumentar 100%. Então, para chegar a 20, ou seja, o valor agora dela é 10. Para você chegar a 20 de novo, você vai ter que aumentar 100% nela para chegar a 20. Então, é essa relação que você tem. Sempre que você quer chegar a um número maior, novamente, ou seja, retornar a ele, você vai ter uma porcentagem bem maior do que aquela que você estava precisando. É claro que eu dei um exemplo com 50%. Aqui nós temos 60%, vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Ou seja, não vai ser... Se você descontar aí... Ó, só um pouquinho para você pensar aqui. Henrique, só um pouquinho para você pensar aqui, ó. Se você tem R$ 100, perdeu 60%. Então agora você tem R$ 40. Se você quiser aumentar 60% no 40, 4 vezes 6 é 24. Ou seja, você vai de 40 para 64%. Olha que interessante, tá? Então, não funciona nesse sentido. O que a gente vai precisar, então, fazer? A gente vai ter que aumentar um valor superior àquele que a gente perdeu. Então, observe aqui bem simplesinho. Bem tranquilo. Ó, se o número de empregados era N, ou seja, eu não sei quanto que era o número, e o número de demitidos foi 60%, então antes era N e agora eu tenho 40% de N. E aí é só fazer essa conta, bem simples, certo? Para voltar ao número de empregados total, é só fazer essa divisão. Se eu vou recontratar, ou seja, se a empresa quer promover um aumento de 60% de N, então vai ser 60% de N em relação a quem, professor? Em relação aos empregados que eu tenho agora, ou seja, aos 40% que eu tenho agora. Tá? Então eu quero aumentar 60% em relação aos que eu tenho agora. Qual que será essa porcentagem? Ó, lembre-se o seguinte, ó, para isso, a ocasião do número de empregados deveria ser aumentado em quanto? Para que a empresa voltasse a ter o número de empregados que tinha logo antes da crise. Então, é essa perguntinha que a gente está respondendo.
Então, aqui, novamente, é uma proporção, assim como nós fizemos aqui na parte de cima, ou seja, eu dividi a parte pelo todo. Então, o que eu quero de aumento nessa número 6 é 60%. Então, eu tenho 0,6 do número total, que é N, dividido por 0,4, que é o que ficou de funcionário. Então, vai ter que ser aumentado, ou seja, para retornar exatamente ao número que eu tinha anteriormente, eu tenho que aumentar exatamente 150% o número de funcionários. E foi apenas dividir 0,6, que é a mesma coisa de 60, por 0,4, que é a mesma coisa de 40. Então, dividir 60% por 40%. Tá certo? Então, quando eu fiz essa divisão, eu cheguei a 1,5, que é a mesma coisa que 150%. Que é só multiplicar por 100 o valor de 1,5. Belezeira? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? De boa? Então, essa foi a nossa aula. E aqui tem alguns 21 e 22, e aqui tem alguns exercícios. Não esqueça de fazer exercício, o professor vai continuar acompanhando lá. E a respeito da aula 23 e 24, a gente... Vou fazer o videozinho para vocês, não quero me estender muito, aqui já está chegando já às 10h46 já. E o professor vai fazer mais um videozinho, mas deixa eu aparecer aqui e conversar um pouquinho com vocês. Aí eu tenho... Opa, deu bastante gente hoje. Beleza. Tem alguém que tem alguma dúvida ainda em alguma outra questão? Nicole, o Pedro, o Henrique, João, Maria, Mariana, Murilo. Não, não. Por enquanto, não. Tá tranquilo? Eu não tô ouvindo, Nicole. Tinha uma nas aulas 13 e 14. 13 e 14? Sumiu. Ficou só o 2 ali numa equação. Da frente A? É, da frente A. Então vamos lá na aula 13 e 14. Só um minutinho que o professor vai voltar. Tá. 13 e 14. Aqui. Qual das questões? A 13 e 14? A 2? A Ah, 2. beleza. Não, a 2 é bem tranquilo, bem legal. Por que sumiu uma fração? Ficou só o 2. Por que sumiu o quê? Porque ficou a resposta, x² mais 2 mais 1 sobre x². Por que ficou o 2 sozinho? Ah, tá. Por que foi o 2 sozinho? Porque É. aqui você tem 1 sobre x. Mas o Certo? que você fez com sobre x? Olha, cancelou esse x com esse x, velho. Já era. Tá. Foi isso, Tá amor? beleza? É, foi isso. Desculpa aí, professor. Nem esses detalhezinhos acaba passando despercebido para falar para vocês. Mas, ó. Então, você fez x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 sobre x, né? Então, vai dar 2x, né? Ó. Vai dar 2, multiplica 1 sobre o x. E aí, 2x que multiplica 1 sobre x, porque o quadrado do primeiro tá aqui. 2 vezes o primeiro pelo segundo tá aqui, ó. Sim. Certo? E o quadrado do segundo tá aqui também. Então, esse x sobre x cancela os dois aqui, vai ficar somente o número 2. Beleza? Sim. Ok? Ok. Tranquilo? Tem mais alguma pergunta dessa 13 e 14? E a B? Letra B? Letra B tá É. lá em cima. Deixa eu voltar aqui. A B é de boa. A B é só a forma fatorada. Ó. A gente estava olhando a anterior ali e ele já disse pra gente que, dado que x mais 1 sobre x é igual a 3, obtém o valor de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Ok? Então ele quer saber esse valor aqui. E aí você já sabe de algumas coisas já. Como que você abre isso daqui? Você já sabe como que faz com isso. Bom? No item anterior a gente tem o seguinte, que se você tem isso daqui ao quadrado, ou seja, se você tem x mais 1 sobre x ao quadrado, você tem exatamente x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2, que é o que deu ali no valor do item anterior, da letra A lá embaixo. E foi aquela parte que a gente abriu aqui.
essa parte aqui. Bom? Então vamos voltar ali. Se você tem exatamente isso, então logo, o que é esse primeiro valor aqui? O que é x mais 1 sobre x ao quadrado? X mais 1 sobre x ao quadrado, ele falou que é 3, ó. Ele falou que x mais 1 sobre x é 3. Então, só substituindo aqui no lugar desse carinha aqui, o número 3, eu tenho então que 3 ao quadrado. Ó, no lugar desse aqui, tudinho, desse carinha aqui, tudinho, eu substituo por 3. Então, eu tenho o quê? 3 ao quadrado. Certo? Aí, e aqui na frente, eu tenho o quê? Aqui na frente eu tenho aquele monômio ali de baixo aberto. Tá bom? Ou seja, porque isso daqui é exatamente isso. Bom? Isso daqui é exatamente isso. Então, como eu tenho esse 3, é só uma questão de organização aqui da álgebra. Como eu tenho essa abertura, ou seja, que isso é exatamente isso, então eu tenho que 3 ao quadrado, e aqui eu tenho uma equaçãozinha. Resolvendo essa equação, tchuc-tchuc, facinho demais. Ó, eu vou chegar aqui, 9 é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 2. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 1 sobre x ao quadrado igual a 7, tá? Então, eu tenho que exatamente esse valor aqui é o valor 7, que é o que eu estava procurando anteriormente. Então, foi só uma brincadeira aqui que o escritor do livro fez para vocês, para a gente pensar um pouquinho nesses dados aqui. Mas bastava apenas o quê? Você elevar ao quadrado e olhar que essa abertura aqui, ó, que esse valor aberto aqui, é exatamente esse valor aqui. E que exatamente o que está dentro do parênteses dá 3, certo? Porque ele já disse que para você que dava 3. Então é mais uma brincadeirinha mesmo, só para a gente se divertir com os números aqui. Tá bom? Então essa é a B. Entendi. Entendeu? Aí a 3 é só a abertura dela, só o jeito de organização. A 3A, a 3B e a 3C é só uma organização, só uma abertura mesmo. Ó, o que é comum aqui? O que é comum aqui no A é o X e o Y. Ó. Então é comum para o A, então coloca o A em evidência. O que é comum no 3? Ah, o X e o Y também, então coloca o 3 em evidência. Quando você coloca esse 3 em evidência aqui, você pode fazer da seguinte forma também, ó. A mais 3 multiplicado por X mais Y, porque X mais Y é comum também tanto para A quanto para 3. E aí segue a mesma proposta, até no final lá. Tranquilo? Uhum. Se tiver mais alguma pergunta, pode fazer aí. Eu acho que agora não tem. Tá? Então vocês assistem as próximas aulas, façam as atividades do plural e o professor vai fazer um chat na semana que vem de novo. Mas antes disso, essa semana ainda, assim que diminuir um barulho aqui perto de casa, que os caras estão construindo ali um negócio ali, tá uma barulheira, já vou gravar uma aula para vocês a respeito da resolução da aula 23 e 24, é isso? Uhum. 23 e 24, tá? O professor vai gravar a aula, então, para vocês, nas resoluções das atividades de casa. As atividades de sala de aula, no caso, primeiro ano. E a gente volta a conversar novamente, mas foi ótimo falar com vocês. Melhor das melhores das turmas de todos os tempos. Melhor primeiro ano do IES, né? É isso. Obrigado, professor. Falou. Valeu, um Tchau, abraço. professor. Bom Falou, dia. professor. Tchau, tchau. Tchau, Bom dia pra professor. vocês. Valeu. Tchau, valeu. Tchau, professor. Falou. Depois o professor coloca esse áudio, esse chat lá, tá bom?